Boa noite, meus queridos amigos e irmãos, graça e paz a todos vocês. Estamos dando início a mais um tempo com Deus, um tempo de reflexão da palavra, um tempo de louvor ao Senhor. E eu quero que você venha comigo, que você esteja junto comigo nesse tempo precioso e peço a Deus que todos nós sejamos edificados e o nome do Senhor Jesus seja honrado. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós,
Glória a Deus. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é bom viver em união. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmãos. Lá, 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 lá. Como é bom viver em união. Lá, lá. Como és precioso, meu irmão. Isto mesmo. Você e todos vocês que estão conosco são muito preciosos. Como é bom vivermos juntos em união, em verdadeiro amor e unidade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, onde flui o amor. Glória a Deus, queridos. Quero compartilhar com vocês a palavra depois desses momentos de louvor. E se você quiser já abrindo a Bíblia, né? Já ir abrindo a Bíblia aí no texto de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Lucas, capítulo 18, dos versos 1 a 8. Enquanto você procura o texto, eu quero fazer uma oração e depois nós vamos refletir na palavra do Senhor. Pai querido e celestial, Pai amado, Pai da glória, eu te agradeço imensamente por todas as pessoas que têm contribuído fielmente com seus dízimos e ofertas, por todas as pessoas que têm permanecido firmes neste propósito de te servir, de sustentar a tua obra, de manter a tua obra, Senhor. Abençoa-os ricamente, abençoa-os com bênçãos dos altos céus, dá-lhes prosperidade, ó Deus querido, e todas estas ofertas e dízimos que os teus filhos têm trazido à tua casa, nós consagramos para uso exclusivo da tua obra, em nome do Senhor Jesus. Peço a Deus que o Senhor guarde as nossas crianças, que elas cresçam amando estar na tua presença, que elas sejam protegidas pela tua mão poderosa, pelo teu braço de bondade, que essas crianças, ó Pai, sejam libertadas e livres de todo tipo de depressão, de opressão, de todo tipo de vício, de todo tipo de coisas que as possam afastar do Senhor. Pai, guarda-as e protege-as de toda a influência maligna deste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a semente que foi plantada em seus corações dê muitos frutos para a tua glória, Senhor. Te peço isto em nome de Jesus e ainda peço que o Senhor nos ajude nesta ministração, que flua a tua unção através de nós e que todos sejam abençoados e assim o teu nome seja honrado em o nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos para Lucas capítulo 18, versos 1 a 8. Este texto, Jesus conta uma parábola a respeito de uma viúva que foi buscar ajuda de um juiz. E esse juiz não era lá estas coisas, era um juiz maligno e não queria resolver o problema dela, mas por fim ele decidiu fazê-lo por questões de medo, né? Medo de acabar sendo muito aborrecido por aquela viúva. Ele resolve
julgar a causa dela. Bom, e depois Jesus ele vai fazer uma aplicação, ele vai mostrar para a gente que ele começa já o texto falando sobre oração, né, que é o que representa esta parábola, a oração, e no final ele vai falar de fé, tá? Então ele vai associar a oração com a fé. Vamos ao texto, versículo 1, ele diz: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em algumas versões, em vez de esmorecer, está desanimar, né? Desanimar, desistir, enfim. E ele está dizendo aqui, queridos, que esta parábola é a respeito do dever. Ele está dizendo que orar sempre é um dever de todos nós. Ele está dizendo isso aqui no texto, que é uma parábola a respeito, né, sobre o dever de orar. Então é um dever do cristão orar, ter uma vida de oração. Precisamos ter tempos diários com Deus, né? Mesmo que seja um pouco tempo, você talvez não consiga ter um tempo maior na presença de Deus, em oração, às vezes lhe faltam as palavras, mas você pode ter um tempo separado para Ele, ainda que você esteja ali meditando na palavra, na presença de Deus, falando algumas poucas palavras com o Senhor, mas precisamos orar e orar sempre. Esse sempre aqui indica constância, indica frequência, não aquele tempo espaçado, aquele período espaçado de oração. Se nós quisermos ter uma fé firme em Jesus, se nós quisermos agradar ao Senhor, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Não é que você vai passar 24 horas por dia orando, falando em oração, mas você vai ter sempre o seu coração voltado para Deus e você vai ter aquele tempo separado exclusivamente para o Senhor. Então é um dever do crente. Ele fala aqui sobre dever, não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é algo que você tem como uma opção de fazer ou não fazer. Não, é um dever. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, nos tornamos filhos de Deus, nós temos esse dever de orar e nunca desanimar. E é muito importante esse ponto aqui, porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus em oração e na verdade nós esperamos uns 2 dias ou umas 2 semanas e já desistimos porque a resposta não chegou, a resposta não veio. Mas o Senhor aqui, Ele não está determinando um tempo em que a resposta venha. Ele está apenas dizendo que é um dever nosso orar sempre e não desanimar, não desistir por nada, né? Então esse deve ser o nosso começo aqui desta reflexão. Entender que nós temos o dever de orar, tá? E acima de tudo, oração indica comunhão com Deus. É uma das práticas do cristianismo que indica comunhão. O crente que não ora, ele tá deficiente na comunhão com Deus. Agora, a oração não é só a oração que nos leva a ter uma comunhão contínua com Deus, mas a oração é um dos pontos mais fortes da nossa comunhão com o Senhor. Amém, queridos? E aí no versículo 2, ele vai começar exatamente a parábola. Ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Aqui mostra o caráter desse juiz a quem essa mulher vai recorrer. É um homem de mau caráter, é um juiz injusto, iníquo, é um homem que não teme a Deus e não se importam com os homens, não dá valor aos homens, tá? E aí no versículo 3 diz: e havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então ela tinha um adversário, ela estava sendo hostilizada, ela estava sendo o alvo de acusações. Havia um adversário que a acusava, que estava trabalhando contra os direitos desta mulher, que estava talvez até oprimindo esta mulher.
e ela era uma viúva. No momento em que Jesus ele escreve esse texto, ele ensina essas verdades aqui, a viúva, normalmente, ela era considerada uma pessoa desamparada, uma pessoa sem amparo, porque as viúvas, elas recebiam esta atenção da igreja, no começo da igreja, e também na época de Jesus, né? Muitas vezes Jesus, ele trabalhava essa ideia de amparar os pobres, de amparar as viúvas, os necessitados, né? Então as viúvas normalmente não eram viúvas que os maridos teriam deixado uma herança, alguns bens ou coisa dessa natureza, tá? Mas quando você vê sobre viúva, normalmente a viúva, ela simboliza a pobreza, o desamparo, né? Uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa de ajuda, que não tem muitas vezes a quem recorrer. Então era o caso dessa viúva, e ela tem naquela cidade apenas aquele juiz que é mau, que é ruim, que é um cara desonesto, que é um cara que não dá valor ao ser humano. Você entende? Então esta é a situação dessa viúva. Jesus, ele está realmente mostrando uma situação muito como que eu posso dizer, muito diferente do que é o nosso Pai Celestial, muito diferente do que é o cristão hoje. Ele está apresentando fatos extremos aqui, quando ele fala que esse juiz, ele vai responder a petição da mulher. Ele está colocando assim, de forma muito contrastante com a bondade dele. O Senhor é muito bom. Então o que o Senhor quer mostrar para a gente? Que se aquele juiz que é mau, como a gente vai ver no texto, ele resolve o problema dessa mulher, ele atende a petição dessa mulher, então quanto mais Deus que é bom. Então o Senhor Jesus, ao contar essa parábola, ele está querendo nos dar a certeza de que as nossas orações serão ouvidas, as nossas petições serão atendidas, os nossos desejos serão satisfeitos quando nós vamos em fé diante do Senhor, em oração. Então nós vamos entender isso melhor a partir do próximo versículo. Aliás, eu quero dizer para você que nesse versículo nós lemos, versículo 3, né? Diz que ela vinha ter com Jesus. Há versões que diz que ela vinha constantemente, que ela se dirigia frequentemente a esse juiz. Então houve um tempo em que essa mulher, ela buscou esse juiz sem sucesso, mas ela foi persistente, ela foi como que eu posso dizer, firme nesse propósito. E é assim que nós temos que ser em relação também ao Senhor. Você não pode estabelecer um tempo para Deus, você tem que estar diante de Deus, buscando a Ele e esperar a resposta, mas não sinalizar um tempo para Deus, porque o tempo cabe a Deus. Deus é que vai determinar o tempo de fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. A você cabe a responsabilidade de buscar ao Senhor em todo o tempo, sem esmorecer, sem desanimar, e esperar o tempo certo do Senhor. E ela vinha frequentemente. E aquele juiz, no versículo 4, vai dizer o seguinte: ele, o juiz, referindo-se ao juiz, né? Ele, por algum tempo, não a quis atender. Esse tempo pode ser curto ou longo, talvez um longo período, talvez não tão longo assim, mas houve um tempo em que ele não quis atender. Ela estava lá sempre, né? Como nós já vimos, frequentemente ela se dirigia àquele juiz. Ela estava incansável. Aliás, era esse termo que eu queria encontrar agora há pouco, né? Que ela era uma mulher incansável na sua busca da resposta, né? Às vezes nós não temos 10% do que aquela viúva tinha, tá? De perseverança, de firmeza, de ser uma pessoa incansável, uma pessoa que não se entregava facilmente, né? Ela não desistia. E é assim que nós temos que ser diante de Deus em oração. Ele está nos ensinando isto, tá?
E aí ele diz, né, no versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo. Aí ele vai para o versículo 5, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, aqui que ele vai para o versículo 5, tá? O que eu disse até agora fazia ainda parte do versículo 4. Aí, todavia, como esta viúva me importuna, olha o que ele diz, é importante você perceber o que ele diz aqui, tá? Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. O cara decide resolver, esse cara de mau caráter, esse cara que é ruim, que é injusto, que é desonesto, que é iníquo, ele decide resolver a causa dela porque ele ficou preocupado que ela iria acabar molestando-o. Esta palavra importunar que nós lemos antes, todavia, como esta viúva me importuna, importunar já é não sair do pé da pessoa, você entende? É agarrar a pessoa, grudar na pessoa até que ela resolva o caso que ela está pedindo, tá? E isso me faz lembrar daquele texto de Jacó que está lá em Gênesis capítulo 32, dos versos 4 ao dos versos, não me lembro bem os versos, acho que é de 24 a 36, talvez, alguma coisa assim, mas está lá em Gênesis 22, quando ele diz que um homem lutou com Jacó a noite toda, tá? Esse homem na verdade era um anjo de Deus, e Jacó luta com aquele homem, e num determinado momento o anjo diz, deixa-me ir, porque já está rompendo a aurora, já está amanhecendo, né? E aí Jacó diz, não te deixarei se não me abençoares. Então esta atitude da viúva de estar importunando aquele juiz até que ele resolva julgar a causa dela, me lembra realmente esse caso de Jacó, né? É bem aquilo ali. Não é uma insistência de incredulidade, não é uma importunação de incredulidade, de dúvida, não, nem de ódio, nem de raiva, nem de revolta, mas é a insistência da fé, é a insistência, a persistência de saber que não tem outro jeito, que é só, no caso da viúva, era só aquele juiz que podia resolver a causa dela, ninguém mais. Tá? E no nosso caso, a quem nós vamos recorrer? Só Deus, meu querido, só Jesus. Então nós precisamos também ter essa perseverança, essa persistência na presença do Senhor. E o Senhor vai honrar, viu? Assim como Jesus está contando essa parábola aí, dando o exemplo da viúva, que um cara mau, um juiz mau resolveu o problema dela, e Deus que é bom, né? Então ele está dizendo que Deus vai responder a nossa petição, tá? Aliás, lá em Lucas, no capítulo 11, há uma parábola que Jesus conta que havia um amigo que ele recebeu alguns amigos em casa tarde da noite, ele não tinha nada para servir a esses amigos, né? Aí ele bate na casa de um amigo dele que ele sabe que pode oferecer alguma coisa para ele servir aos seus amigos, tá? E aí quando ele chega lá, o amigo em quem ele estava confiando disse para ele assim, gritou lá de dentro da casa, não, eu não posso levantar agora para te dar pão, não, porque eu já estou deitado, meus filhos também já estão dormindo, não dá, não vou te dar pão agora não. Aí Jesus conta, né, continua dizendo que ele insistiu tanto que, não, Jesus não diz que ele insistiu, diz assim, Jesus conclui dizendo, ainda que aquele homem não atendesse o pedido do seu amigo, porque era amigo, mas ele atenderia o pedido desse homem por causa da importunação. Então Jesus conta uma parábola que tem a ver também com essa questão da insistência, da importunação da viúva, né? Então, queridos, o Senhor sabe quem é que tem fé. E uma das coisas que faz você saber que você tem fé é a sua perseverança na presença de Deus.
Não é aquela coisa, orei uma semana, Deus não respondeu, já passa para outro assunto. Não, fica naquele assunto até que a resposta venha, viu? Deus quer ver pessoas permanentes assim na presença dele, que não desiste, que não fica pulando de galho em galho em oração, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje ora por uma coisa, aí não deu certo, durante 2, 3 semanas, um mês não deu certo, não veio a resposta, aí já parte para outra coisa. Não, então agora eu quero isso. E aí vai pedindo, vai mudando de pedido para Deus. Não, fica naqueles pedidos ali, sejam 2, 3, 10, fica naqueles pedidos até que a resposta venha. Porque o Senhor está dizendo nessa parábola que Ele vai te abençoar, Ele vai te responder. Isto aqui é para nós aprendermos que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos responder. No versículo, vou repetir o versículo 5, que ele diz, né? Contudo, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Molestar significa acabar com o cara, de tanta insistência, acabar com ele. Ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: esta viúva está me enchendo as paciências. Se eu não fizer nada por ela, ela vai acabar comigo. Eu vou sofrer um troço por causa da insistência dela. Então, antes que isso aconteça, eu vou julgar a sua causa. Olha que coisa extraordinária. Olha como Jesus chegou para mostrar para a gente, né? Olha onde ele chegou para mostrar para a gente que ele, Deus, sendo bom, ele vai nos abençoar. Porque se um homem pôde resolver o problema de uma pessoa que estava insistindo só por causa da sua insistência, da sua importunação, imagine Deus, que é bom, que o caráter de Deus é perfeito e bom. Ele vai responder as nossas orações. E no versículo 6 Jesus vai dizer: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus manda a gente prestar atenção na atitude desse juiz. Ele está dizendo: considerai, preste atenção, entenda, perceba o que esse juiz fez. Aí ele diz no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus faz uma pergunta, e a pergunta que ele faz no negativo, a resposta é positiva, né? Então, claro que Deus vai fazer justiça a mim e a você, que clamamos a Ele dia e noite. Estão entendendo, queridos? Isto que vai mostrar a nossa fé. Por isso, no final agora no versículo 8, no final da parábola, Jesus pergunta o seguinte: digo-vos, primeiro ele faz uma afirmação, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele está dizendo, né, no versículo 7, ele pergunta, né? Ele diz: não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Ele faz uma pergunta, aí no começo do versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí vem uma pergunta: todavia, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja como ele começa com oração e ele termina com a questão da fé. Por quê? Porque quando eu for orar ao Senhor, eu estou demonstrando a minha fé. Quando eu sou persistente em oração, quando eu sou incansável na oração diante do Senhor, eu estou provando a minha fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Então a fé é a prova. Como é que eu demonstro essa prova da minha fé em oração? Na insistência, na permanência, na perseverança, na persistência, na constância diante de Deus, queridos. E não estar deixando entrar pensamentos, né? Eu vou repetir essa frase. E não deixar entrar pensamentos contrários na mente. Muitas vezes, quando nós estamos orando por alguma coisa, pode surgir aquele pensamento, aquele sentimento lá no fundo do nosso ser, né? Para dizer: mas será que Deus vai responder? Será que isto vai chegar mesmo? Quando tiver esse pequeno
sinal de dúvida, de incredulidade, já rejeite logo, já tire essas coisas da mente e do coração. Não deixe pensamentos contrários alojarem-se nos seus pensamentos, na sua mente e no seu coração. Você tem que rejeitar tudo aquilo que é contrário. Inclusive, você precisa ter palavras de fé. Note que em toda esta parábola que nós lemos aqui, você não vê qualquer palavra saindo da boca da viúva de negativo, de derrota, né? Você não vê nenhuma palavra contrária ao que ela queria. Tudo que ela dizia era: julga a minha causa contra o meu adversário. O Senhor vai julgar a minha causa contra o meu adversário. Era só isso. Em nenhum momento você vê ela dizendo: então tá bom, o senhor é muito mal educado, eu estou indo embora, fui. Nada disso, né? Ela estava sempre dizendo a mesma coisa, não deixando que qualquer pensamento, pode até ter passado pela mente dela de relance: será que ele vai me atender hoje? Ou será que ele vai bater a porta na minha cara como tu tem feito? Mas ela não deixou que esses pensamentos a dominassem. Ela estava sempre lá na porta daquele juiz, pedindo, batendo, clamando, implorando, não é? Até que a resposta veio, ele julgou a causa daquela viúva. Então Jesus, ele faz um comparativo, né, entre aquele juiz e Deus, porque ele mostra a maldade daquele homem para realçar a bondade de Deus, para ficar mais nítida a bondade de Deus, para ficar mais claro o amor de Deus. Então, queridos, esta é a palavra que eu queria que você entendesse nessa noite. O Senhor, ele está em busca, ele está esperando, melhor dizendo, ele está esperando por pessoas que tenham esse tipo de comportamento na presença dele. Assim como aquela mulher esteve firmemente na presença daquele juiz que era mau, que era ruim, tá? Que era um mau caráter. Assim que nós estejamos na presença de Deus com tal firmeza, porque a resposta é certa. Jesus está nos dando aqui a certeza de resposta de oração. Ele não está contando essa parábola apenas para enfeitar, apenas para que as pessoas achem bonita, linda, maravilhosa. Não, ele está contando para dizer para nós que isto é certo, que isto é o que Deus vai fazer a todo aquele que clama a Ele, seja de noite, seja de dia, está clamando ao Senhor, está crendo, confiando e buscando ao Senhor com interesse de coração. Então eu deixo essa palavra com vocês. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você seja um exemplo de homem de oração, que você, mulher, seja um exemplo de mulher de oração, que não desiste, que nunca desiste, ainda que, como diz no texto, né, pareça que Deus demora em responder, como nós vimos lá, né, embora pareça demorado em respondê-los. Eu gosto dessa versão porque essa versão diz exatamente isso. Embora pareça, tem algumas versões que diz, embora seja tardio. Deus não é tardio, só parece que Ele está demorando, mas Ele não demora, Ele atende no momento certo. Quando você estiver esperando muito tempo por uma bênção, coloque no seu coração o seguinte: é que Deus está caprichando na bênção para mim. Ele está aperfeiçoando a minha bênção, Ele está caprichando na bênção que Ele está para trazer para mim. Então eu vou esperar tranquilamente. Mas nunca pense que Deus se esqueceu de você, nunca pense que Deus desistiu de você, nunca pense que Deus não está nem aí com você. Pelo contrário, Ele te ama tanto. Ele só quer que você realmente esteja na presença dEle confiantemente, que tudo vai dar certo. Deus te abençoe ricamente, que você tenha uma excelente semana, que Deus te ajude a ser um homem e uma mulher de oração, para que Ele possa realizar na sua vida tudo aquilo que Ele já planejou, porque Deus tem muita coisa planejada a teu respeito e Ele não faz questão nenhuma de guardar isso para Ele. É para você que Ele preparou. Deus te abençoe, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.